18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quinta-feira, 21 de setembro, os ministros da Agricultura da Ucrânia, Polónia e Eslováquia chegaram a acordo para acabar com o diferendo comercial que opõe os países na exportação dos cereais ucranianos. Em França, o rei Carlos III cumpriu hoje o segundo dia da sua visita a Paris. O monarca visitou as obras da Sé Catedral Notre-Dame ou ainda o Mercado das Flores, de que muito gostava a sua mãe, a rainha Isabel II, já falecida. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos confirma transferências dos detidos na sequência de 1 de fevereiro de 2022 por envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado. Estes e outros títulos a desenvolver já seguindo o bloco informativo sob o comando técnico de Dusko Sekulic. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Começamos com a atualidade internacional. Os ministros da Agricultura da Ucrânia, Polónia e Eslováquia chegaram a acordo para acabar com o diferendo comercial que opõe os países na exportação de cereais ucranianos. O anúncio foi feito hoje pelo ministro ucraniano da Agricultura. Mais pormenores com Neide Ribeiro. Após uma longa conversa telefónica, a Ucrânia e a Polónia sublinharam os laços estreitos que os unem e confirmaram um acordo de cooperação que vai permitir encontrar uma solução para o diferendo comercial na exportação de cereais. Também a Eslováquia anunciou hoje um sistema de licenciamento para o comércio de cereais ucranianos. Na semana passada, a Hungria, a Eslováquia e a Polónia tinham anunciado um embargo aos cereais ucranianos no país, apesar da decisão de Bruxelas para levantarem as restrições. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a decisão da Polónia, acusando o país de estar a servir os interesses da Rússia. Em resposta ao primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunciou que ia deixar de entregar armas à Ucrânia. O porta-voz do governo, Piotr Muller, declarou recentemente que a Polónia vai deixar no próximo ano de prestar assistência aos refugiados ucranianos. O país acolhe atualmente cerca de 1 milhão de refugiados. Em França, o rei Carlos III cumpriu hoje o segundo dia da sua visita a Paris. O monarca visitou as obras da Sé Catedral Notre-Dame ou ainda o Mercado das Flores, de que muito gostava a sua mãe, a rainha Isabel II, já falecida. Esta manhã, o líder britânico fez uma alocução no Senado perante os deputados e senadores franceses, em inglês e em francês. Carlos III apelou à união de franceses e britânicos em vários domínios, sem descurar a luta em prol do meio ambiente. Notre détermination et notre alliance sont plus importantes. A nossa determinação e a nossa aliança são mais importantes do que nunca. Juntos estamos ao lado do povo ucraniano com uma solidariedade sem falha. É por isso que devemos zelar e manter o nosso acordo de entente cordiale. Renovemo-lo em prol das gerações futuras, por forma a que ele se torne, é a minha proposta, um entendimento em prol do desenvolvimento sustentável. Également, une entente pour la durabilité. Era Carlos III, dobrado por Miguel Martins. Em Timor-Leste, o presidente discursou hoje na Assembleia Geral da ONU. Ramos Horta reiterou a condenação da invasão russa da Ucrânia e lamentou o cenário de abusos de direitos humanos na antiga Birmânia, em Myanmar. O chefe de Estado lembrou a candidatura do país à ASEAN, a organização regional, e admitiu que a luta contra a pobreza é um dos maiores desafios do país. Apesar de uma diminuição significativa da pobreza, a pobreza multidimensional é ainda elevada, situando-se nos 45,8% e ainda mais elevada entre crianças. Tirar o nosso povo da pobreza extrema, da insegurança alimentar, da mortalidade neonatal, do raquitismo, da subnutrição infantil, da prestação de cuidados às crianças e às mães, são alguns dos desafios que estamos determinados a enfrentar de frente nos próximos 5 anos. Estamos gratos pela decisão unânime dos líderes da ASEAN de conceder a Timor-Leste o Estatuto de Observador, o roteiro e um pacote de apoio abrangente para continuar a formar os nossos funcionários e diplomatas. Bissau 94 FM. Continuamos com a atualidade na África lusófona. Na Guiné-Bissau, a Liga dos Direitos Humanos confirma a transferência dos detidos na sequência de 1 de fevereiro de 2022 por envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado. A Liga afirma estar preocupada e continua a não ter acesso aos reclusos, apesar da decisão do Tribunal por violação dos prazos processuais estipulados na lei. O relato é de Aliou Kandé, a partir da capital guineense.
A transferência acontece na sequência da solicitação do Tribunal Militar Superior ao Ministério do Interior para a mudança dos reclusos do caso 1 de fevereiro das celas da 2ª Esquadra da Polícia de Ordem Pública para as da Força Aérea Nacional por motivos de segurança e melhoria de condições prisionais. Segundo o presidente interino da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Abubakar Touré, a organização continua a não ter acesso aos reclusos, apesar de várias diligências. No dia 4 deste mês, enviamos uma carta à ministra do Interior. Infelizmente, não só não autorizou a visita, mas também não se dignou responder à nossa carta. Portanto, nós, enquanto instituição, lamentamos este facto e, infelizmente, tudo indica que não vamos poder visitar esses detidos porque, pelas informações que temos, essas pessoas já foram transferidas para outros sítios. Touré confirma ter manifestado a preocupação ao novo Procurador-Geral da República. Estes processos já não estão sob a alçada do Ministério Público e se encontram na alçada do Tribunal Julgador, que é o Tribunal Comum. Naturalmente, estamos preocupados porque não sabemos como é que, de um momento para o outro, o processo foi transferido para a alçada do Tribunal Militar. De Bissau para a RFI, Aliou Kandé. A Guiné-Bissau comemora no próximo dia 24 de setembro os 50 anos da sua independência, uma independência obtida ao cabo de 10 anos de luta armada contra o regime colonial português. Um regime também combatido através do cinema documentário. Durante a Guerra de Libertação, o pai da independência, Amílcar Cabral, designou um grupo de jovens para aprenderem cinema em Cuba e depois voltarem para filmar e dar a conhecer a luta. Os realizadores Flora Gomes e Sanana Hada faziam parte desse grupo. Eles estão agora a preparar juntos um filme de homenagem a Cabral pelo centenário do seu nascimento, no ano que vem. Flora Gomes é quem começa por falar nesse projeto. O Cabral marcou-nos um encontro no mês de março, depois do nosso encontro em Dakar, em dezembro. E esses 3 meses deu a tragédia do seu assassinato, 20 de janeiro de 1973. Depois de essas andanças todas, com cada qual a contar a sua história, achamos que o centenário seria nós, os 2 sobreviventes, e a falar de quem é esta figura ímpar na nossa história, que nos deu essa possibilidade de não cair no esquecimento da história do nosso país. É só isso que nós queremos, usando o título do seu juramento, eu sou um simples africano. Sana Nada, como é que está a ser para si? Vai ser uma homenagem que nós esperamos que essas coisas se concretizem, o filme. Temos exatamente 12 meses para ter o filme pronto. Isso é um desafio enorme. Ainda não temos meios, temos que filmar, tem coisas para filmar, também temos que usar muito arquivo nosso e de outras pessoas que estiveram na frente de luta na Guiné, na época de Cabral. Mas é uma homenagem que nós queremos prestar àquele que, como a Flora disse, aquele que fez de nós o que somos hoje. Ele que decidiu que íamos ser cineastas. Flora Gomes, entrevistado por Liliana Henriques. O presidente deposto do Níger, Mohamed Bazoum, pediu a sua libertação junto do Tribunal de Justiça da CEDEAO, alegando que foi preso arbitrariamente, assim como a sua família, desde o golpe de Estado de 26 de julho, que levou os militares ao poder. Mais pormenores com Catarina Falcão. Prisão arbitrária e violação da liberdade são os argumentos de Mohamed Bazoum junto do Tribunal de Justiça da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, para pedir a sua libertação após quase 3 meses de detenção no Palácio Presidencial em Niamey. Também a sua mulher, a Aziza, e o seu filho, Salem, estão detidos com ele. Quem representa o presidente nigerino neste pedido internacional é o seu advogado, Seydou Diane, que pede também que o tribunal decida pelo regresso à normalidade constitucional do país e a restituição do poder a Mohamed Bazoum. Este tribunal é a principal autoridade jurídica da CEDEAO e é composto por 5 juízes escolhidos entre os países membros. Segundo o advogado do presidente deposto, o general Tiani, que está à frente do governo militar, não está autorizado pela lei nigerina a efetuar prisões. Desde o golpe de Estado, a 26 de julho, que a CEDEAO tem ameaçado as novas autoridades do Níger com uma possível intervenção militar, recebendo o apoio de vários países ocidentais. Na quarta-feira, a União Europeia voltou a defender a libertação imediata e incondicional do presidente Mohamed Bazoum e da sua família. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet na página rfi.fr/pt.